E se eu te dissesse que o respeito de um homem não começa na boca dele, mas na energia que você emana sem dizer uma palavra? E se, sem perceber, você estiver emitindo sinais invisíveis que autorizam o desrespeito? Segundo Carl Jung, não é o que você exige, mas o que você representa no inconsciente coletivo que determina como o outro se comporta diante de você. Porque o desrespeito não é só um problema de quem o comete, mas também de quem conscientemente permite, aceita ou normaliza esse padrão. Neste vídeo, você vai descobrir 4 atitudes profundas que fazem os homens te respeitarem sem gritos, sem ameaças e sem mendigar reconhecimento. São posturas que brotam de um lugar mais profundo, do seu valor interno, da sua energia arquetípica, do seu autoconhecimento. Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência se manifesta em sua vida como destino. E isso vale para todos os padrões de desrespeito que você repete sem entender por quê. Então se prepare, porque talvez você se assuste com o que vai descobrir aqui hoje. Se isso já tocou algo dentro de você, curta agora mesmo este vídeo, se inscreva no canal Reflexo da Sombra e escreve no comentário de qual cidade do Brasil você está assistindo. Sim, comenta agora a sua cidade, porque eu quero ver até onde essa mensagem vai ecoar. A primeira atitude que desperta respeito real e silencioso em um homem não tem nada a ver com gritar, cobrar ou provar o seu valor. Tem a ver com algo muito mais sutil, porém poderoso, uma mulher que não se abandona por ninguém. Carl Jung chamava isso de integridade da psique. Ele dizia que uma mulher que vive em desconexão com sua própria essência, que se molda para agradar ou que reprime sua voz interior, começa a gerar uma divisão interna, um rompimento entre quem ela é e quem ela finge ser. E todo homem, consciente ou não, percebe essa divisão. Percebe quando você se diminui para ser aceita, quando tolera o intolerável para não ser rejeitada, ou quando ignora os seus limites em troca de um pouco de atenção. Mas quando uma mulher não se abandona, quando ela permanece fiel à sua verdade, mesmo que isso signifique contrariar o outro, ela começa a emitir uma energia que Jung chamaria de integração da sombra, porque ela já não teme ser quem é, com luzes e sombras. Essa mulher não precisa dizer "me respeite". O próprio campo ao redor dela diz: comigo, você só permanece se for inteiro, se for verdadeiro, se souber olhar nos olhos sem tentar manipular. E se o homem for incapaz disso, ele vai se afastar. Mas se ele for maduro, vai admirar, respeitar e evoluir ao lado dela. A mulher que não se abandona se torna, para muitos homens, o primeiro espelho da consciência. E isso, por si só, impõe limites naturais. Já viveu uma situação onde você sentiu que precisou se abandonar para ser aceita? Compartilha nos comentários. Sua história pode despertar outras consciências. Existe um tipo de respeito que nasce exatamente onde a necessidade de ser aprovada morre. Quando uma mulher deixa de buscar aprovação constante, quando para de medir seu valor pelo olhar do outro, ela ativa em si uma força ancestral, algo que Carl Jung reconheceria como rompimento com a persona. Na psicologia junguiana, persona é a máscara social que usamos para sermos aceitos. É o papel que representamos para que nos validem. E o problema começa quando essa máscara se torna mais importante que o rosto real por trás dela. Quantas vezes você já se pegou se controlando para não parecer difícil demais? Ou tentando ser mais agradável do que gostaria, apenas para não gerar desconforto? Quantas vezes deixou de falar, de se impor ou até de sair de uma situação desconfortável por medo de ser vista como chata, louca ou exagerada? Essas são armadilhas da persona. E quanto mais você se perde nela, mais o outro te respeita como uma máscara e não como uma mulher inteira. Mas quando uma mulher se recusa a agradar só para ser amada, quando ela opta por ser autêntica, mesmo que isso incomode, ela ativa o que Jung chamava de individuação, o processo em que você se torna quem realmente é e não quem esperam que você seja. Essa mulher é livre, e toda mulher livre impõe um tipo de respeito que não se explica. Não é arrogância. Não é prepotência, é presença. Ela entra em um ambiente e a energia muda. Não porque ela tenta parecer algo, mas porque ela não está tentando parecer nada. Homens imaturos vão chamá-la de difícil. Homens inseguros vão se afastar. Mas homens prontos vão se aproximar com reverência. Porque vão sentir, no inconsciente, que ali existe alguém que já se escolheu. E quem já se escolheu não aceita ser maltratada nem em nome do amor. Esse tipo de mulher
não discute por respeito. Ela apenas se retira. E você? Já viveu alguma situação em que percebeu que sua necessidade de agradar fez com que alguém te desrespeitasse? Conta nos comentários. Talvez seu relato ajude outras mulheres a se enxergarem com mais clareza. Existe algo extremamente poderoso e até magnético em uma mulher que conhece sua sombra. Não estamos falando da mulher perfeita, que tenta sempre estar no controle, com respostas prontas e emoções contidas. Estamos falando daquela que já olhou para dentro e viu que a maioria foge. Suas feridas, sua raiva, seu medo, sua carência, sua humanidade. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Isso significa que o verdadeiro respeito nasce quando você para de fingir que é só luz e passa a habitar sua inteireza. A mulher que conhece sua sombra não nega sua dor, ela transforma essa dor em consciência. Ela não precisa agredir para se impor, nem manipular para se sentir forte, porque sua força já está ancorada em algo muito mais profundo. Ela já se perdoou por não ser perfeita, e é justamente por isso que ela se torna perigosa para quem vive na superfície. Ela percebe mentiras antes que sejam ditas. Ela reconhece jogos emocionais antes que comecem. E ela não precisa se defender com gritos, basta um olhar para desarmar quem tenta subestimá-la. A mulher que abraçou sua sombra se torna incontrolável para qualquer homem que baseia o controle no medo ou na culpa. Porque ela já não teme o abandono, já não implora por validação e já não aceita migalhas emocionais. Ela é inteira, mesmo com todas as suas imperfeições, ou talvez justamente por causa delas. Essa mulher inspira respeito porque ela já não precisa do respeito para se sentir viva. Ela vive com propósito, com presença, com consciência. E se você perguntar a ela por que não tolera certos comportamentos, ela provavelmente dirá: porque eu já tolerei demais quando não me conhecia, e nunca mais volto para aquele lugar. Homens sentem isso, mesmo que não saibam explicar. Sentem que essa mulher não está mais disponível para relações rasas, e que qualquer tentativa de desrespeito será devolvida com silêncio, distância e auto-amor. Você já teve contato com alguma parte da sua sombra e percebeu como isso mudou sua postura diante dos homens? Compartilha nos comentários. Sua consciência pode ecoar em outras mulheres que estão despertando agora. Talvez essa seja uma das atitudes mais difíceis de cultivar, mas também a que mais transforma a forma como os homens te enxergam e se comportam ao seu redor. É a postura da mulher que não gira em torno de ninguém, que pode amar intensamente, mas que não se esquece de quem é quando está em um relacionamento. Carl Jung falava que todo apego excessivo nasce de uma falta interna não integrada. Ou seja, quando você não encontra sentido em si mesma, busca esse sentido no outro. Quando não se sente completa, tenta se completar na presença de alguém. E assim, sem perceber, você entrega seu centro. Coloca seu eixo nas mãos de quem talvez nem saiba cuidar de si, quanto mais de você. E nesse movimento silencioso, você se fragiliza, não por amar, mas por abandonar a si mesma em nome desse amor. Mas quando uma mulher mantém sua vida em movimento mesmo ao lado de um homem, quando ela não para de estudar, de sonhar, de crescer, de se priorizar, ela envia um recado direto, não para o ego dele, mas para o inconsciente dele. Eu estou com você, mas não sou sua. Eu compartilho a caminhada, mas minha alma não depende da sua para existir. Esse tipo de mulher ativa, em muitos homens, a memória arquetípica da grande mãe interior, aquela que acolhe, mas não se anula, aquela que ama, mas não se dissolve, aquela que se doa, mas não abandona o próprio caminho. Homens imaturos se sentem ameaçados por ela. Tentam controlá-la, diminuí-la, fazê-la duvidar de si. Mas ela, silenciosamente, continua firme, presente, inteira. E é exatamente isso que impõe respeito. Ela não precisa brigar por espaço. Ela é o próprio espaço. Essa mulher não pergunta se pode viver. Ela vive. E quem quiser caminhar ao lado dela, precisa aprender a caminhar com leveza, com verdade, com reciprocidade. Porque ela não vai parar, e muito menos implorar. Você já percebeu como sua vida muda quando você deixa de colocar alguém como centro da sua existência? Conta nos comentários. Talvez essa percepção liberte mais alguém hoje.
Quando uma mulher começa a se respeitar profundamente, algo curioso acontece. Nem todos os homens a admiram. Muitos, na verdade, se sentem desconfortáveis, até mesmo ameaçados. Mas por quê? Carl Jung dizia que aquilo que nos incomoda profundamente no outro geralmente aponta para algo que reprimimos em nós mesmos. Esse é o princípio da projeção da sombra. Ou seja, um homem pode não respeitar uma mulher autêntica, não porque ela esteja errada ou exagerando, mas porque a presença dela o obriga a confrontar tudo que ele ainda não resolveu dentro de si. Quando uma mulher não se abandona, ela espelha a parte dele que vive se traindo. Quando ela não busca agradar, ela ativa a ferida dele de querer ser aceito a qualquer custo. Quando ela abraça sua sombra, ela escâncara o quanto ele foge da própria. Quando ela não o coloca no centro, ela faz ele se sentir pequeno, não porque ela o inferioriza, mas porque ele depende de alguém que o faça se sentir importante. Esse homem então começa a rotulá-la. Diz que ela é fria, insensível, difícil, orgulhosa. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é: eu não sei como lidar com alguém que não precisa de mim para ser feliz. A presença de uma mulher desperta pode ser um espelho doloroso, não porque ela humilha, mas porque ela revela, sem dizer uma palavra, a imaturidade de quem está ao seu lado. E Jung nos alertava: a sombra não aceita ser ignorada. Quanto mais negada, mais perigosa ela se torna. Esse perigo se manifesta em reações desproporcionais, em tentativas de controle, em jogos de dominação emocional. O respeito, portanto, não é apenas sobre a mulher se impor. É sobre o homem ser capaz de reconhecer uma mulher inteira sem tentar diminuí-la. E esse reconhecimento só é possível se ele também estiver em contato com a própria sombra. Por isso, quando uma mulher começa a despertar, muitos homens somem. Mas não se assuste, isso é depuração. É o inconsciente separando o joio do trigo. É a sua energia dizendo: só permanece quem tiver coragem de crescer comigo. Você já sentiu que sua força afastou pessoas que antes pareciam te admirar? Deixe nos comentários. Essa percepção pode abrir os olhos de quem ainda confunde respeito com submissão. Existe uma verdade que pode doer no início, mas se liberta quando você a entende profundamente. Ninguém vai te respeitar mais do que você mesma se respeita. Carl Jung nos mostra que o mundo exterior é, muitas vezes, um espelho do nosso mundo interno. Aquilo que você tolera em silêncio, aquilo que você normaliza com desculpas, aquilo que você permite por medo da solidão. Tudo isso envia sinais ao inconsciente do outro sobre onde ele pode ou não pisar. E esses sinais não estão nas palavras, estão nos seus silêncios, na sua postura, nas suas concessões, na forma como você se trata quando ninguém está olhando. A mulher que não se respeita internamente pode até exigir respeito externamente, mas seu campo vibra em insegurança, carência, dúvida. E, infelizmente, há homens que sentem isso como permissão. Não por maldade explícita, mas porque o inconsciente coletivo foi moldado por séculos para ler a energia feminina como algo moldável, adaptável, submisso. Mas quando uma mulher começa a se respeitar de verdade, tudo muda. Ela começa a sair de relações em que antes se arrastava. Começa a dizer não com firmeza, sem culpa. Começa a se olhar no espelho e enxergar valor onde antes via falta. Começa a se escutar, mesmo quando todo mundo diz o contrário. E algo muda na sua energia. Ela não grita mais para ser ouvida. Ela não implora mais para ser escolhida. Ela se escolhe e o mundo responde. Jung dizia que você é aquilo que faz, não o que diz que vai fazer. Então, quando você age com respeito consigo mesma, quando honra suas emoções, seus limites, sua intuição, você começa a atrair pessoas que reconhecem, ou que ao menos tentam aprender a reconhecer, esse novo nível de presença. E os que não conseguem, vão embora, ou vão tentar te diminuir. Mas aí está o ponto, você já não se diminui com eles. Porque quando o respeito nasce de dentro, ele cria uma barreira invisível, não de arrogância, mas de dignidade. Você sente que tem se respeitado de verdade nos seus relacionamentos? Ou ainda se pega cedendo por medo de perder alguém? Reflete sobre isso. Se quiser, compartilhe a sua experiência nos comentários. Talvez a sua história traga luz para outras mulheres que ainda estão nesse processo de despertar. Durante muito tempo, ensinaram as mulheres que, para serem respeitadas, precisariam ser duras, que precisariam cortar a própria sensibilidade,
esconder sua intuição, silenciar sua ternura e assumir uma postura rígida, quase masculina. Mas isso, segundo Carl Jung, é um profundo equívoco do inconsciente coletivo. Jung dizia que todos nós temos dentro de nós dois princípios, o masculino e o feminino. Quando esses polos estão desequilibrados, criamos distorções, tanto nos comportamentos quanto nos relacionamentos. A mulher que precisa endurecer para ser respeitada, muitas vezes não está sendo respeitada de verdade, está sendo temida. E o medo não gera conexão, gera distância. A energia feminina não precisa se masculinizar para ser firme. Ela pode ser suave e ainda assim ter limites claros. Pode ser acolhedora e ainda assim saber quando se retirar. Pode ser amorosa e ainda assim dizer não com doçura e convicção. A mulher que amadurece sua energia feminina aprende que respeito não se exige com força, se manifesta com presença. Ela não precisa falar alto. Ela não precisa ameaçar. Ela não precisa rebater tudo o que ouve. Basta estar ali, inteira, conectada com a própria essência que o outro sente. Com ela, não se brinca. Com ela, se cresce ou se sai do caminho. Esse tipo de mulher inspira homens maduros a se tornarem melhores e assusta homens inseguros que ainda não conseguiram olhar para suas próprias sombras. Mas ela não se importa com isso, porque ela já não vive em função de ser aceita. Ela vive em função de ser verdadeira. E isso muda tudo. Porque enquanto muitas tentam ser respeitadas imitando a dureza do mundo, ela se torna respeitada sendo exatamente quem é. A força dela não está na rigidez, está na clareza interior, na calma que não cede à provocação, na firmeza que não precisa de violência para se impor. Essa mulher, segundo Jung, representa a individuação do feminino, o ponto em que ela integra sua sombra, sua luz, sua força e sua doçura, sem precisar amputar nenhuma parte de si para caber no mundo. Você sente que já consegue exercer sua força sem se tornar dura, ou ainda sente que precisa se blindar demais para ser respeitada? Conta aqui nos comentários. Esse é o tipo de partilha que pode abrir muitos olhos. Talvez uma das maiores revelações do autoconhecimento seja entender que o respeito não começa no que você fala, mas no que você vibra. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E isso vale também para o respeito. Se você não se respeita no invisível, em pensamento, em postura, em energia, o visível tende a refletir exatamente essa ausência. O que você pensa sobre si mesma quando está sozinha? Como você se trata quando comete um erro? Como lida com a própria fragilidade quando ninguém está vendo? Essas pequenas atitudes internas criam um campo energético que o outro sente antes mesmo de te conhecer. O homem que se aproxima de você, mesmo sem saber, lê esse campo, não conscientemente, mas pela linguagem não verbal, pela sua presença, pela maneira como você ocupa o espaço, como sustenta seu olhar, como reage diante das pequenas invasões do dia a dia. Se você está sempre se diminuindo, pedindo desculpas por existir, explicando demais, justificando sua dor, você está, sem perceber, enviando uma mensagem inconsciente. Eu não sou digna. Eu preciso me provar. E homens que vivem dominados por suas sombras sentem isso como uma brecha e entram por ela. Por outro lado, quando uma mulher silencia sua pressa, estabiliza seu centro e se ancora em quem ela é, sem precisar ser melhor do que ninguém, ela se torna respeitável sem precisar dizer nada. Sua energia diz por ela. Ela não se atropela, não se desconecta de si para caber no mundo. Ela se movimenta com presença. E a presença é um grito silencioso que diz: eu sei quem sou, e espero que você saiba também, ou vai aprender do jeito mais difícil. Esse tipo de respeito é invisível aos olhos, mas real demais para ser ignorado. Ele nasce quando o inconsciente percebe que aquela mulher não será manipulável, não será domada, não será dobrada por medo de perder o outro, porque já aprendeu a não perder a si mesma. Você já percebeu como sua energia muda a forma como os outros te tratam? Se alguma vez sentiu esse impacto, para o bem ou para o mal, compartilha nos comentários. Talvez a sua consciência ajude outras mulheres a enxergarem a própria força. Carl Jung não falava de respeito da forma como o mundo moderno costuma tratar esse tema. Para ele, o respeito verdadeiro nasce quando o indivíduo se conecta com o self, o centro organizador da psique.
Ou seja, o respeito não é apenas uma postura social ou relacional. Ele é o reflexo de um processo espiritual profundo de autoconhecimento e integração. Quando uma mulher começa a se respeitar, ela não está apenas exigindo boas atitudes externas. Ela está se reconectando com sua verdade interna. Está reconhecendo seu valor não mais como algo que precisa ser conquistado, mas como algo que já existe e que sempre existiu. Essa reconexão é sagrada, porque uma mulher que se respeita muda o campo ao seu redor. Ela altera dinâmicas familiares, rompe ciclos de abusos silenciosos, deixa de aceitar migalhas emocionais, passa a se rodear de pessoas que vibram na mesma frequência. Ela não se contenta mais com relacionamentos mornos, amizades interesseiras, trabalhos que sufocam sua alma. Jung chamava esse processo de individuação, o momento em que o ser humano para de viver pelo olhar do outro e passa a viver a partir da própria essência. Para ele, isso era o verdadeiro sentido da vida. A mulher que caminha nesse processo começa a entender que respeito não se pede, se vibra. E quando ela vibra respeito por si, não aceita mais estar em lugares onde sua presença não é honrada. Não como uma reação raivosa, mas como um movimento natural de proteção da alma. Essa mulher começa a atrair pessoas e situações compatíveis com sua verdade. Ela pode até se ver sozinha em muitos momentos, mas nunca mais vazia, porque o vazio foi preenchido pela consciência. Ela entende que ser respeitada não é luxo, é consequência. É um eco da relação que ela construiu com sua história, com sua dor, com suas sombras, com sua luz. E, sobretudo, com sua própria alma. E você? Já sentiu que o seu processo de respeito próprio tem te levado por caminhos mais profundos, quase espirituais? Se algo disso ecoou dentro de você, deixe a sua impressão nos comentários. Aqui, sua consciência é sempre bem-vinda e pode ser o despertar de outras. Vamos recapitular, mas não como quem relembra dicas superficiais. Vamos recapitular como quem retorna a uma trilha sagrada, feita de escolhas internas que mudam o mundo externo. A primeira chave: a mulher que não se abandona. Ela aprende a se sustentar emocionalmente. Não se molda para ser aceita. Não silencia para agradar. Ela se ouve, se acolhe e se protege. Seu respeito começa quando ela entende que estar com alguém nunca pode custar a si mesma. A segunda chave: a mulher que não precisa ser gostada por todos. Ela rompe com a persona, larga a necessidade de agradar, fala o que sente, sustenta o que pensa e, acima de tudo, se autoriza a incomodar, porque sabe que a verdade, às vezes, fere o ego, mas cura a alma. A terceira chave: a mulher que conhece a própria sombra. Ela não finge ser perfeita. Ela não reprime sua raiva, sua dor, sua carência. Ela olha para dentro e encontra nela mesma coragem de ser inteira. E nessa inteireza, impõe limites silenciosos que afastam tudo aquilo que não honra sua alma. A quarta chave: a mulher que não faz do outro o centro da sua vida. Ela ama, sim, mas não se dissolve. Ela se entrega, mas não se abandona. Ela compartilha o caminho, mas não entrega o mapa. Ela segue sua missão mesmo que ninguém a compreenda, porque sua vida não depende mais da aprovação de ninguém. Essas 4 atitudes não são fórmulas prontas. São arquétipos em ação. São símbolos da mulher que desperta e se torna sua própria fonte. E o mais bonito é que, segundo Jung, essa jornada é o que ele chamava de individuação. Um processo de reintegração entre a alma e o corpo, entre o inconsciente e a consciência, entre o feminino ferido e o feminino sagrado. A mulher que trilha esse caminho deixa de querer o respeito do mundo, porque ela já o encontrou dentro de si. E o mundo, naturalmente, se curva diante dessa verdade. Qual dessas 4 chaves você sente que mais precisa cultivar neste momento da sua vida? Ou qual delas já se tornou parte da sua essência? Compartilha nos comentários, porque cada mulher que desperta abre espaço para que outras despertem também. Quando uma mulher desperta para si, tudo ao redor dela começa a mudar. As relações mudam, as conversas mudam, os lugares onde ela pisa mudam. Não porque ela passou a exigir, mas porque ela se tornou outra. Carl Jung acreditava que a cura de um ser humano afeta o inconsciente coletivo. Ou seja, quando uma mulher rompe com padrões de submissão, quando ela para de pedir permissão para existir,
Quando ela retira o outro do centro da sua vida e se recoloca no trono interno, o mundo sente. E o mundo, inevitavelmente, reage. Alguns se afastam, outros tentam reconduzi-la ao antigo lugar de silêncio. Mas os mais conscientes, ou os que estão prontos para crescer, se aproximam com respeito, com curiosidade, com reverência, porque uma mulher que se respeita não só muda a própria história, ela interrompe séculos de silêncio. Ela carrega, em seus ombros, gerações que não puderam escolher. Ela cura, com seu caminhar firme, a dor de ancestrais que foram caladas, e abre caminho para as que ainda virão. Essa mulher se torna símbolo, não no sentido superficial da palavra, mas no sentido arquetípico. Ela se torna a encarnação viva do feminino consciente. Ela é a guerreira que não precisa da guerra para afirmar sua força. É a mãe que nutre a si mesma antes de nutrir os outros. É a sábia que escolhe o silêncio não por medo, mas por sabedoria. É a amante que ama sem se perder. É a mulher que voltou para casa e, ao voltar, acendeu luzes onde antes só havia escuridão. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E quando uma mulher olha para dentro e desperta, o respeito deixa de ser uma luta, passa a ser consequência, rastro, presença. Ela não precisa provar mais nada, porque sua existência consciente já é a prova de tudo o que ela venceu para estar ali. E agora, me diga, o que dentro de você começou a se mover após ouvir tudo isso? Que parte da sua história, da sua força ou da sua dor foi tocada por essa jornada? Escreva aqui nos comentários, porque neste canal, o seu despertar também faz parte do nosso.